Fala, nerds! Tudo bem com vocês? Estamos aqui diretamente falando de Tubarão, do estúdio Pode Gravar, o estúdio que está apoiando o programa de hoje e apoia todas as semanas. Se você está afim de gravar o seu podcast, entre em contato com a gente, aqui embaixo está o @ do Instagram, é o Pode Gravar, vai estar ajudando você a realizar seu sonho. Vamos falar sobre um assunto hoje meio na boca do povo, né? Hoje é o assunto de toda a esquina, todo tiozão de WhatsApp, com certeza hoje está conversando e está querendo saber sobre isso. Se você assistiu o programa passado, você sabe que a gente vai falar aquele assunto que se deixassem, perguntassem para os nerds, nenhum desses brutamontes está no poder aí hoje, ia estar dando força, ia estar patrocinando a evolução das IAs. É isso aí, hoje vamos falar sobre ela que está revolucionando o mercado de trabalho e está todo mundo com medo de perder o seu emprego. Vamos falar sobre IAs. É isso aí. Gostaram do tema de hoje, pessoal? Com certeza. Vou dar as saudações aqui ao meu querido Thiago. Hello there. Brenner. Opa, tudo bem? Tudo certo? Faltou tua vinheta. Oi, eu sou o Brenner. E o nosso querido Ramon, que vai largar a vinheta dele. Claro, bom dia, boa tarde, boa noite, seus nerds. Então, pessoal, o assunto de hoje é um assunto que está na boca de todo mundo. Só se fala hoje em dia numa coisa. IA. Ela veio para ajudar? Ela veio para atrapalhar? O que vocês acham? Pra mim, ela veio pra somar totalmente, né? Assim como em outras eras as tecnologias foram evoluindo, assim como a gente começou com a rádio, depois veio a televisão, depois a internet, e agora essa derivada da internet, que é a inteligência artificial, né? E que acaba englobando tudo. Então, pra mim, ela veio sim pra ajudar em vários aspectos aí. Com certeza. Eu acredito que sabendo usar, né, é algo que tem a somar muito, né? Eu acho que a gente está saindo da era dos dados agora para a era exponencial, que agora é tudo muito rápido a evolução, porque ela de fato vai ajudar em todas as áreas, né? Cara, é impressionante como a gente vê os resultados de uns anos. É porque assim, né? A gente julga que fazem pouco tempo que a gente está acompanhando IA. IA é estudada há muito tempo. Tive matérias na faculdade sobre IA, então ela vem sendo estudada, vem sendo aprimorada, mas ela ganhou notoriedade há muito pouco tempo, né? Então parece que é um estudo recente, né? Parece que agora que começou as IAs, né? Mas não. É porque assim, na minha concepção, foi rotulado inteligência artificial faz pouco tempo, mas elas sempre estiveram aí, né? Desde os primórdios dos aplicativos ali para o smartphone, já tinha algo que era usado dentro desse conceito, né? No meio de programação, a gente sempre teve um conceito que toda IA é if-else, tá ligado? É cheio de if-else que vai aprendendo e te entrega alguma coisa. Mas hoje em dia, na realidade, quando a gente estuda e vai vendo, a gente tem neurônios criados artificiais, né? Não são neurônios de pessoas, são microneurônios, computadores que recebem vários inputs e conforme ele aprende, ele sabe que daqueles inputs que ele recebe, ele vai entregar um ou outro daquele monte de dados que ele está recebendo. Sim. Então, as IAs, elas vão cada vez mais aprendendo. E, cara, eu não sei vocês, acho que a gente começa a falar sobre IA como se fosse uma coisa muito boa e absurdamente e revolucionária e tudo mais, mas a gente que é meio nerd, nós temos aí no mínimo uma dúzia de filmes falando por que não se deve usar IAs. Então, vamos trazer isso pro papo geek, sentindo cheiro de Elon Musk aí, hein? Cuidado com as IAs. Acho que ele assistiu muito Exterminador do Futuro e ficou meio com medo, talvez. Eu acredito que todos os nerds, todo mundo que é nerd tem um pouquinho de receio, apesar de ela facilitar a vida, né? Ela facilita a vida um monte, o nerd acaba usando mais fácil. Aí vem o cara que tem dinheiro e fala assim, melhora esse IA, vai melhorando esse IA. A gente não sabe onde vai dar essa. Quer dizer, tem um monte de filme que fala onde vai dar esse negócio, né? É por isso que quando a gente utiliza um IA, ali o ChatGPT, o Gemini, a gente tem que tratar com educação, né? Tem que agradecer. Pra quando eles forem dominar o mundo,
isso vai acontecer, muita gente acredita, aí eles vão lembrar dos nossos rostos. Não prende esse porque ele sempre me tratou bem, sempre foi educado comigo. Eu já acho ao contrário, eu já acho que ele me fez gastar uma porrada de processamento pra me dizer obrigado. Pode ser. O T-800 vai falar assim, ó, mata mais rápido aquele sem dor. Ao menos ele pediu obrigado, mata mais sem dor. Nossos bisnetos saberão isso. Mas saiu um estudo na semana retrasada, eu li um estudo na semana retrasada falando que a resposta, a indução de resposta das inteligências artificiais são melhoradas, são mais aprimoradas quando tu é mais gentil com ela. Tem casos, vários casos que foram analisados em que se tu dá a pergunta seca, resposta seca, tal, vem uma resposta analítica ali simples, e se tu vai agradecendo, se tu vai interagindo. Parece que vem mais desenvolvida. Pessoal que está assistindo, sejam muito gentis com as IAs. Eu acredito assim que essa questão de gentileza e tudo mais acaba gerando certa confusão nas pessoas, né? Existem alguns testes de máquina que são datados e estudados para você descobrir se aquela máquina é uma máquina ou se ela é, na realidade, um computador. E as IAs de hoje em dia estão cada vez passando mais testes e está cada vez mais evoluindo sobre essas questões, né? E existem pessoas, isso a gente não vai falar muito longe, aqui em Tubarão eu tenho relatos de gerentes que acabaram entrando em máquinas de funcionários que tinham problemas psicológicos e desabafavam com a IA. Cara, isso acaba sendo impressionante. É uma terapia instantânea, né? Exatamente, a pessoa acabava conversando, desabafava sobre relacionamentos, desabafava sobre uma infinidade de coisas com uma inteligência artificial e não procurava uma ajuda, um psicólogo. E isso é algo que acaba sendo teoricamente bom, né? Porque de fato a IA ela tem um entendimento psicológico pelos livros que ela leu. É bom. Mas é isso, exatamente. Mas não tem o contato humano, né? Aí acaba se tornando aquele filme Ela, o Hair, que é muito bom. Isso, né? que eu ia comentar, é bom, mas ao mesmo tempo perigoso. Por isso tem que saber como usar. É que nem o pessoal que vai lá e se consulta com o Dr. Google. Isso. Joga ali os sintomas que tem, e o Google já diz, tu vai morrer amanhã. Ótimo A exemplo. pessoa já... Então tem todo um cuidado, né? Tem que usar com responsabilidade. Eu não diria responsabilidade, eu diria que ela tem sua finalidade, né? Sim. Ela tem finalidades que você deve procurar utilizar ela. Eu tenho muito medo, principalmente quando a gente começa a dar muito input nela. Quando ela viraliza, a gente tem vários casos de viralização da IA. O mais recente foi os estúdios Ghibli, que todo mundo fez. Quando viraliza um negócio, gente, que todo mundo saiba, né? Vocês estão começando a ensinar aquela IA como são as pessoas, quais são os comportamentos que vocês estão dando. Então, quanto mais viraliza, mais ela está aprendendo sobre a gente. E por um lado é muito bom, porque ela vai melhorar as suas respostas, vai melhorar a qualidade de vídeo, vai melhorar reconhecimento de face. Por outro lado, ela tá sabendo muito sobre você. E assim, é viciante. Só eu fiz umas 30 edições ali de imagem estilo Estúdio Ghibli, cara. E isso caiu assim, de uma forma na boca do povo ali. Mas isso sempre teve, né? Essa questão de fazer um serviço para ti, para ela poder coletar dados para alguma coisa. Né? Isso não é tipo, agora que tá com a IA muito desenvolvida que eles estão fazendo. Não, isso sempre foi feito. Né? Tanto é que os algoritmos hoje de Instagram, Facebook, todos foram estudados, né? Eles se estudaram para poder fazer E o pessoal se aproveita muito disso, né? Porque assim, eu criava uma imagem a um clique que levava alguns segundos para ficar pronta. E eu vi gente na internet vendendo a R$30 cada imagem como se ele fosse o artista. Mas é um serviço. E aí tem gente que compra. Mas é um serviço. Então assim, a IA, beleza, tá por tudo aí hoje. Mas ainda assim tem gente que não tem acesso e não tem conhecimento, que daí acaba caindo nisso. Principalmente quem é mais idoso, né? Não, mas não, é normal. Eu não vejo como caindo nisso, tá ligado? Porque é um serviço, tá ligado? Por exemplo, tu sabe lavar louça? Sim. Mas às vezes tu paga alguém pra lavar louça pra ti, porque tu não quer fazer. Eu nunca paguei, cara, alguém pra lavar louça pra mim. Não, tô brincando. Fiz na casa. Entendeu? Mas é um determinado item que não vai virar um produto, ele não vai conseguir vender esse produto por muito tempo, e se pegar essa moda, outro cara vai vender mais barato que ele e acaba prostituindo o mercado e tu não vai ter mais esse valor e todo mundo vai saber como faz. Isso existe em diversas áreas, né?
E vocês acham que a IA vai substituir a produção de vocês? Vocês têm medo da IA substituir vocês? Eu duvido um robô aguentar uma turma de 6º ano. Mas, brincadeiras à parte, é pra tudo, desde o começo dos tempos, o ser humano vai buscando máquinas para substituir o trabalho, né? A lei do menor esforço, depois veio a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial e por aí vai. Agora, essa das inteligências artificiais sempre acaba retirando o trabalho de alguém. Uma pessoa pode se adaptar, se aprimorar, estudar e tal. Antes, uma pessoa fazia um sapato, levava dias. Depois, uma linha de produção produzia 500 sapatos por dia, a mesma pessoa ficava responsável por um pequeno processo. E isso foi se adaptando. Se a pessoa se adaptar em todas as evoluções do mercado, funciona. Mas agora, se ficar para trás... Eu tinha um professor em sistemas, ele é um professor de algoritmos 1 e 2. Não vou me lembrar o nome dele aqui, é o Ricardo Asink. Ele me deu a melhor definição, a mais legal ao menos, de quem trabalha com TI, cara, de quem foi inventando o computador. Cara, todo mundo trabalha com tecnologia, acho que se abrange isso pra tecnologia. A tecnologia vem da preguiça, cara. Se não tivesse um cara preguiçoso, Total. não teria sido feito uma máquina. Se não tivesse um cara preguiçoso, não teria feito... O controle remoto da televisão para não ter que se levantar do É a sofá. lei do menor esforço, essa é clássica. E exatamente, o nosso cérebro mesmo, ele busca cada vez mais economizar energia para essas mesmas funções. Meus alunos, às vezes, os nossos professores, às vezes, faziam isso com a gente de, às vezes, querer podar um atalho que a gente achava. Às vezes o meu aluno chega, será que eu posso fazer isso aqui? Pode, deve. Tu achou o atalho, tu achou o caminho, o modo de fazer mais rápido. Eu incentivo a fazer, porque é isso, cara. A gente vai buscar. Não adianta tu querer que a pessoa faça o processo todo certinho, se ela sabe que se ela fizer isso aqui, ela consegue resolver. Ela foi mais rápida, foi mais inteligente. Pronto, vamos valorizar quem tá sendo mais inteligente. Então, tu acha que é impossível algum dia um robô dar aula pra criançada? Não, de maneira Sabe nenhuma, que cena me veio à cabeça? Não tem um filme onde o Arnold Schwarzenegger, ele é o... Tirando o Jardim de Infância. Só imaginei. É o meu filme quando eu entro no primeiro ano, eu lembro disso. Uhum. O cara gigante querendo silêncio e os pequenininhos lá. Aí eu imaginei o T-800 dando aula falando, hasta la vista, baby. Ele foi lá encontrar o John Connor já no Jardim de Infância. Faz o sinal com a mão, o Brenner tá preso. Os sonhos intrínsecos, pensamentos intrusivos do Brenner. Como queria muito que um T-800 explodisse o Jardim de Infância. Né? Ainda bem que não fui eu. Corta essa O parte. emprego tá garantido. Não, sabe que eu não vou cortar hoje. Não tem corte, É a amigo. mesma coisa do Dragon Ball Evolution, né? Vocês me ferraram. Capaz de eu ir preso essa semana. Tu falou pra ele falar isso aí? Mas Tu falou pra ele falar isso De aí? maneira Não, nenhuma. mas eu imaginei Discordo, isso de inclusive. uma Brenner, forma tem que- animada, onde Discordo. eram crianças robôs também. Discord te Pior, repreendo. cara. Crianças robôs, cara. Pior, mas eu pensei isso de uma maneira animada, tipo... Não, animada. Vagalumes. Ei, animada em animação. Não, isso. Animação de androids. Deu. Uma escola de robô, tá bom. Tudo que você fala hoje pode ser usado contra você. Ó, vou começar a cara. ficar mais quieto. Falando isso, vamos abordar esse tema pra gente falar um pouquinho Beleza. sobre IAs no cinema, né, cara? 2001, uma odisseia terrestre, Espaço. uma odisseia no espaço, temos uma IA, Matrix vem falando forte sobre IA. Quais os filmes que mais impactaram a vida de vocês falando sobre IAs? Lógico, o mais conhecido e o mais famoso e o mais difundido é o Exterminador do Futuro, porque vem desde os anos 80 falando direto sobre isso. Então, é uma franquia que podia ter acabado no segundo filme, mas tudo bem. Qual? Exterminador do Futuro. Ah, no segundo filme, sim, porque o terceiro é Não, meia boca. Não, só o primeiro e o segundo, tá bom. É. Na Terceiro época- é meia boca, o quarto é... Não, todos. Mas foi o Quarto é mais ou menos. primeiro segundo filme da minha vida que foi melhor que o primeiro, entendeu? Sim, Vocês entendi, entenderam? entendi. A sequência, a melhor Espero que o pessoal de sequência. casa tenha entendido. Ah, quem me conhece O- vai entender. Pra Minha quem loucura. Pra quem gosta de música, saber que no Terminator 2 tinha uma participação especial do Guns N' Roses, que fez um clipe direto durante as gravações do Exterminador do Futuro. Cara,
Aquilo é genial pra quem viveu a época ali. Nossa, e eu sou muito fã de Guns N' Roses. Ver o Exterminador do Futuro reconhecendo cada integrante da banda saindo e ele saindo meio que pouco se ferrando ali pro Exterminador do Futuro é muito bom, cara. Assim, ó, quem viveu aquela época Não, ali. e a edição daquele vilão que derrete e vira metal. cara, Ali é aquilo fora ali, de meu, época. Ali é fora de época. Pô, Ali é fora de fora, época. tava muito à frente do tempo Muito. dele. Muito filme que é feito hoje que tenta reproduzir aquilo e não consegue com aquela maestria, cara. Sim. Após aquilo ali, o melhor exemplo que a gente teve foi o Surfista Prateado, aquele filme Sim. que não é tão bom do Quarteto Fantástico, mas aquele Surfista Prateado, pelo amor de Deus, que qualidade, hein, cara? Que qualidade absurda naquele Surfista Prateado. Mas, assim, os filmes que mais impactaram vocês, eu vou começar rodando aqui eu vou pedir por que ele impacta tanto. Eu vou começar aqui, porque aqui vai repetir aqui. Eu vou tirar... Eu acho. Eu vou começar aqui, ó. Vou começar aqui. Vai pular um. Eu acho que o filme que o Ramon vai colocar já vai ser o centro de toda a questão. Então, mas daí ele. Sei lá, ele desenvolve ali, a gente vai junto depois. Eu vou deixar aqui, depois eu volto. Vai ser o Vamos filmão, fazer um hein? bate-bola aqui. Todo mundo sabe. Mas, Ramon, qual foi o filme que mais te impactou sobre A? Matrix, com toda certeza. Ó, Mas por quê, cara? Tô surpreso. estou surpreso. Porque são N fatores, né? Que me prenderam, né? Tem a questão da tecnologia, de fato. A pergunta, Matrix do 1, 2 e 3 e o 4? Não, o 4 não existe. Ah, não, tá. O 4 é numa outra linha. Gosta de uma polêmica, então tudo bem. O 4 é o Matrix Evolution. É o Matrix. É o Matrix Next Generation. Mas realmente é um filme que ele te prende pela complexidade, pela linha de pensamento que os escritores, né, as escritoras tiveram para fazer. Em relação a tudo, né? Só não fala elos. Não. Escritor Em relação a tudo. Ele falou escritores e escritoras, É, né? tá certo, Porque tem a parte lógica, né? Tem a parte emocional, tem a parte de um futuro que eu tenho medo e acredito que a maioria da população, né? Que é a máquina dominar, né? Os seres humanos e até no caso da Matrix fazer eles gerarem um tipo de bateria, né? Sensacional, a ideia é sensacional. Agora depois eu vou voltar nesse filme que eu adorei a pegada. Brenner. Cara, pra mim também é Matrix, porém tem um filme que foi o meu primeiro contato com inteligência artificial, que levava até o nome no título. Que é, eu esqueci o nome do ator, mas é o mesmo que faz o Sexto Sentido. Haley Joel Osment. E é do Steven Spielberg, né? O filme. Era Cara, do Kubrick, ele começou, ele teve a ideia, mas ele passou pro... Filmão, e hoje em dia eu vejo poucas pessoas falando sobre o filme. O final dele é sensacional, assim, de uma qualidade absurda, né? Tipo, Sim. é uma... Como é que a palavra... Pra época ele é muito bom. Mas eu acho que o encantamento, a tradução que eles fazem no final, fugiu da minha... A alegoria que eles utilizam no final pra fazer aquele encerramento, cara, eu achei... Genial, né? Genial. É, perfeito aquele filme. Cara, eu só espero uma coisa, gente. Vai. Equilibrium. Esqueça Equilibrium? Matrix. Brincadeira. E a sequência é Tem uma imitação do Matrix Equilibrium com o Christian Bale. Equilibrium? A sequência é Equilíbrio 2? Não sei, não vi. Lembrei. Essa eu não peguei. Não. Equilíbrio 2. Equilíbrio 1, equilíbrio 2. Não. Equilíbrio 3. Mas, gente, peraí, só um Sorte que não minutinho. tem nada pontiagudo Antes que de uma arma. continuar, Vamos lá. aquela salva de Salva palmas de pro Brenner, palma. pro Brenner. Boa. Muito obrigado. Pra não repetir, eu não queria repetir. Cara, eu tô com uma expectativa aqui de vir ele. Não tô com expectativa nada, assim. Não é nem filme. Vai. Eu tô entregando, falando. Fala. Não pegou, Eu não vou chegar, não pegou. vou pegar. Eu, pra não querer repetir, pra mim é o mesmo que o do Ramon. E depois eu tenho o Exterminador, principalmente 1 e 2. E 2001, Odisseia no Espaço, que é incrível, É pioneiro. absurdo, Sobretudo, pioneiro, né? tem uma alegoria ali, tem muita coisa, muitas interpretações. Não digo nem ambiguidade, ele tem vários caminhos que podem ser seguidos. Tem... Qualidade de gravação, Espetacular. qualidade de cinema. Ali é uma aula. Edição, Tem- efeitos e tudo. roteiro, nossa.
E principalmente Ó concurso, né? Acima nas metáforas que utiliza em tudo. Eu tava esperando que tu fosse trazer pro universo Superman, ia trazer o Brainiac pra conversa. Tá. Na minha cabeça tu fala assim, não, mas é porque primeiro que me impactou foi o Brainiac, que ele é uma inteligência Não, que artificial. trouxe pros filmes, ele ainda não tá em eu filmes falei, vai trazer o Brainiac. A gente chega nele. Eu particularmente, o Ex Machina também é uma coisa excelente. O Ex Machina tem vários testes que a gente estuda em TI, e foi bem na época que eu estava estudando na faculdade e tinha muita gente falando sobre Ex Machina, principalmente nas aulas de IA. E todos esses... bem profundo. Não é o primeiro que me impacta, né? O primeiro que me impacta por eu ser mais novo foi o Exterminador, e impacta muita gente, né? O Exterminador do Futuro, eu acho que é o precursor, e eu acho que essas coisas começam a criar medos. Tem uma palavra para isso que é cultural, assim. Nossa, hoje eu tô muito fraco. Não seria consciência coletiva? Não é consciência coletiva, é o mesmo que criou, por exemplo, o Slenderman. É uma... Eu acho que eu sei qual é a palavra, mas também tá me fugindo. Exato. Coloquem aí nos comentários. Coloquem aí nos comentários, igual vocês botaram o Carcaju, que ninguém botou até agora. Achou. Pelo amor de Deus, no mínimo um comentário eu queria sobre o Carcaju. Pelo amor de Deus, galera o peixe lá, pelo amor, ninguém assistiu essa parte, eu garanto. Não. Mas entra ali pra memória popular e cria um certo medo geral sobre IAs, né? Apesar de 2001... acaba sendo um filme um pouco mais antigo e tudo mais, e vai sempre plantando essa semente, e esse é um tema abordado há muito tempo e em muitos livros. Matrix, a ideia de Matrix, cara, eu sou obrigado a citar aqui que eu sou um cara que gosta muito de música, então Raul Seixas eu gosto muito, e por ser um cantor de rock brasileiro, eu curti mais de uma vez, mais de uma biografia, e inclusive uma das biografias fala que um dos livros que ele leu, eu associei depois, né? Um dos livros que ele gostava e se inspirava muito é o mesmo filme que inspira a base da teoria do Matrix. Eu não vou trazer o livro aqui agora, depois eu trago para vocês, que agora não vem na minha cabeça. Simulacro e Simulação? Não é exatamente esse, mas tem um outro que os dois... Eu tava lendo sobre Matrix e tava lendo a biografia na época. Os quadrinhos não é o Neuromancer? Não. Me engano. Não. Tem um livro que é muito velho, que fala sobre diversas teorias, e é onde o Raul Seixas cria uma música que é muito Matrix. Ela daria para fazer um Animatrix sobre ela, que é sobre o sábio chinês. Era uma vez um sábio chinês que um dia sonhou que era uma borboleta voando nos campos, pousando nas flores, vivendo assim um lindo sonho, até que um dia ele acordou, e pro resto da vida uma dúvida lhe acompanhou: se ele era um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta, ou se ele era uma borboleta sonhando que era um sábio chinês. Ali, é a mesma base de ideia do Matrix, é o mesmo livro que inspira o Raul Seixas, inspira o Matrix, inspira a criação do tema Matrix. Lógico, cada um leva para sua alegoria, leva da sua maneira, só que eu achei uma conexão absurda de duas coisas que eu gostava muito. E o Raul Seixas era top demais, né, cara? O bicho é, assim, inteligentíssimo e... Sim. E as letras que ele fazia, assim, espetacular. Sim, e inclusive, puxando um pouquinho pro lado da música ali, né? Ele era um cara que não tinha muita qualidade nos vocais, assim, foi o começo da carreira dele, ele teve muito problema por qualidade sonora e tudo mais, só que ele tinha uma criatividade absurda, e a gente pode abordar esse tema criatividade para trazer para IAs. Tempo atrás, vamos abordar o tema IA e criatividade. Solta a vida. O Rogerinho não é aqui. Inclusive, a gente pode abordar o tema criatividade sobre IAs. Porque antigamente a gente não tinha uma IA que entregava criatividade. Eu escuto muito e trabalho muito com IA, desde a época que eu dou aula de Excel e tudo mais, há muitos anos atrás, na questão do Power BI. Ele é utilizado há muitos anos para fazer estudos sobre como vender melhor, o que vender, como não vender. Inclusive, numa das aulas, eu lembro de ter cometido uma gafe, numa das aulas falando sobre... no Power BI, eles associaram a venda de cerveja e de fraldas. Aí eu, muito inteligente, falei, então é um bom negócio para botar no mercado os dois perto. O professor, não,
Eles descobriram justamente o contrário. Se as pessoas vão comprar cerveja e fraldas, eu afasto os dois e faço ele comprar mais coisas no mercado, porque ele vai passar por mais coisas. Eu falei, Faz sentido. essa ideia do professor é inteligente, hein? O Total. professor é inteligente, Não eu quer falei. dizer que tu errou, quer dizer que tu aprendeu ali uma coisa que tu... Não, mas foi uma sacada que, tipo, Sim. pra minha cabeça eu pensei, bota os dois juntos, pra Sim. vender mais os dois. Daí o professor, não, eles aprenderam justamente o contrário. Eu falei, é uma sacada impressionante. Só que na minha visão de inteligência artificial, até o momento, ela não era uma inteligência criativa. Ela nunca ia ser capaz de redigir um texto. Até pra mim, a criatividade vem muito do sentimento humano. É assim, o teu estado de espírito atual, tu tá inspirado, tu vai lá e cria uma música, tu faz um desenho, tu cria uma pintura. Hoje a IA tá extremamente criativa. Isso. Cria letras de músicas, assim, que se tu for perguntar pra um leigo, ela vai achar que foi um compositor mesmo que escreveu. Uma pintura também, de qualquer estilo. Então, Exato. Então a gente vem de uma IA pouco criativa, que entrega muito dado, pra... Cara, em pouquíssimo tempo, nós tivemos aquele vídeo fatídico do Will Smith comendo o espaguete tudo errado, e ela não conseguia gerar a imagem da maneira correta para IA generativa que está praticamente à beira de diminuir a quantidade de trabalho na indústria cinematográfica. Ou na publicitária. Um diretor consegue hoje em dia criar um exemplo de peça do que ele quer para passar para os criativos. Né? o Thiago esses dias me enviou um vídeo. Mas daí eu acho que ela não é... Tem os dois lados, né? Ela não chega a ser tão criativa, ela é mais generativa, né? Sim. Ela chega Sim, a sim. criar o que tu pedir, né? O que tu a limitação mas é o teu pensamento, não é? Mas eu fico impressionado com o Assim, afloramento. a capacidade, o avanço ela da... digere, que ela tem de digerir Sim. essa informação. Que, tipo, eu trabalho muito nessa questão criativa, então eu também... E a maior dificuldade da indústria publicitária e cinematográfica é o que está na cabeça do diretor, chegar na cabeça do produtor, para chegar na cabeça do editor, para chegar na cabeça de quem vai finalizar. É um puta telefone sem fio. Sim. Um entendeu de uma maneira, o outro entendeu um pouquinho melhor. Às vezes chega no editor muito melhor do que o editor, do que o diretor pensou. E ele olha aquilo e fala, meu Deus, muito melhor. Passou por 4 cabeças. Mas a IA, ela tá aflorando muitas coisas que tu dá de ideia e ela te dá sugestões muito boas. E isso é criatividade da IA. Mas é só generativo e é porque ela tá sendo alimentada. Sim, só que ela tá melhorando a minha criatividade. Ela tá melhorando a criatividade de quem... A gente acaba se completando, né? Exato. A IA com o ser humano com a IA. Sim, mas tem muitas coisas que a gente consegue fazer hoje com a IA. Por exemplo, porque se eu quiser criar uma música pra gente, pro For Nerds, uma música de abertura, eu vou pedir pra IA criar um tema, ela vai criar o texto, eu vou falar como é o nosso programa, ela vai criar um texto, depois vai criar uma música, e ela vai criar a música no estilo que a gente quiser, e sem a gente saber tocar um instrumento. Eu até tava pra fazer um comentário que esses dias o Thiago me enviou um vídeo que eu, assim, achei espetacular, do Titanic. Aham. Assim, eles se preparando pra entrar no navio, daí Com a câmera de selfie. Com a câmera de selfie. Dentro É do como navio. se fosse hoje em dia. Uhum. E assim, aquilo ali tava um absurdo de... claro, a gente sabe que não é real, né? Dá pra ver, mas, cara, ainda assim é uma perfeição. Aí eu até brinquei com ele. Pensa daqui 30 anos. Eles vão poder fazer um filme assim, ó, do zero. Só Então, jogando as coordenadas pra IA. Eu acho que essa tua frase é muito boa, cara. A gente sabe que não é real, mas até quando a gente vai saber que não é real? Acho que essa é a pergunta que a gente poderia fazer para iniciar o programa, né? Porque até quando a gente vai saber que a IA tá entregando é real e não é real? Teve gente... Esse na verdade, é o principal conceito de IA, né? Uma IA, ela consegue... Ela é considerada uma IA a partir do momento que ela consegue se passar por um ser humano. Que tu entrega para uma pessoa e fala, olha... que tem, eu acho que é um dos testes que tu estudou na faculdade. Que fala, né? Ó, isso aqui tem os dois trabalhos. Qual que é o humano e qual que é o... E a pessoa não saber distinguir, tá ligado? Essa já é Teve... a base também do Ex Machina, né? E teve gente... Não, os testes do Ex Machina são esses. Teve gente que esses dias estava acreditando que o Trump era o novo Papa. Por causa da Da imagem que ele postou, do tiro de Papa. Se teve gente gritando, daí tem Não. isso aí.
Não, mas tem, lembra? Isso aí é, Não, sempre tem. sempre tem. Política, vai ter sempre. Mas lembra assim que a IA começou a dar um boom ali, que as pessoas editavam imagens de forma fácil, e um dos boom foi o Papa vestindo um jaquetão de marca lá? Sim, Todo Sim, mundo acreditou ele é muito naquilo. bom. aquela jaqueta de bolinha Isso, branca. porque isso não tava na boca do povo ainda. Não. Era algo muito recente. Então, muitos olharam e, pô, Papa estiloso, hein? Tá fazendo propaganda pra marca. Mas o interessante é que a gente, como tá mais nesse meio da tecnologia, a gente consegue diferenciar melhor imagens, vídeos e tal. Sim. Agora tem aqueles casos do tiozão do Zap, que É, vão lá naquelas páginas de internet, naquelas páginas do Instagram e Antes era foto, claramente IA, antes era só foto, agora é vídeo. agora foto e vídeo, claramente IA, eles comentando É. e É. acreditando que é Em que pessoas, é real. né? E isso é impressionante, assim, porque isso tá gerando, do mesmo jeito que tá acabando, né, tá criando dificuldades para antigas funções que existiam, antigos atuais até, né, funções, e tá criando as pessoas estão sendo obrigadas a se desenvolver e a estudar. É um tema super atual. Ela tá também criando margem para que a gente não consiga mais distinguir essas coisas. Inclusive profissões atuais. Porque, tipo, tem muito curso na internet que ajuda e vende como criar IAs para atendimento, para call center. E inclusive gente vendendo IAs de garotas de programa. Só que elas não existem e elas são só vídeo para essas pessoas que adoram curtir fotos, vídeos e tudo mais. E as pessoas comentam e muita gente não sabe distinguir se é uma garota real ou se aquilo ali é uma IA. Eles pagam mesmo a história e tal. Lógico, por trás deve ter um gordo nerd, assim. Se você olhar assim, vai estar nessa mesa um desses caras, assim, que tá lá atrás desses caras, assim, mais ou menos esse estereótipo, tá ligado? Mas Peraí. O... gordo nerd. Coloque nos comentários quem vocês nerd você acha que é. Quem é o gordo nerd da mesa? Mas que você acha? enfim, Brincadeira. o Thiago até comentou ali sobre o tiozão do Zap. Na minha opinião, assim, a inteligência artificial não estava para todo mundo ainda, até cair no WhatsApp. Porque hoje a gente tem ali a Meta, né? Aham. Então, muitas pessoas idosas têm o WhatsApp. Eu tiro pela minha avó. Ela fica muito tempo ali. E ela começou a ver, o que é isso aqui? Daí ela jogava ali uma palavra e devolvia com uma resposta como se fosse alguém conversando com ela. E ela realmente achou que era uma pessoa. Ela dobrou a meta. Ela achou que era uma pessoa. Então, assim, hoje... Peraí. Ele mereceu Peraí. essa. Uma salva de palmas pro Carlos. Carlos, então, Ele mereceu. tudo que vai e volta, né? Vai. Então, assim, é interessante porque o WhatsApp eu acho que é o aplicativo mais popular que a gente tem hoje aqui, né? E isso daí tá na mão hoje, literalmente, de qualquer um. Sim. Cada vez mais a gente vai ter mais acesso e mais recurso a IAs. O meu maior medo, como nerd, é quando poder estão dando para essas IAs. Em algum momento a gente pode aí ter uma IA descobrindo senhas de dispositivos bélicos. Em algum momento vamos ter uma IA controlando uma empresa com 100 mil funcionários e ninguém sabe que a IA é a patroa. O Ramon já faz isso, imagina uma IA, né? Como assim? O Ramon, peraí. O Ramon é o Faz hacker o do quê? grupo. O Ramon é a personificação da IA, cara. Esse aí, ele é encarnado, hein? Encarnado. Não, cara, olha. Hoje a tua principal ferramenta de trabalho pode ser considerada a IA também, né? De Sim, certa forma. automatiza. É o teu sim. assistente. Mas é uma das coisas que eu penso, né? O que eu tenho pra mim é assim, a IA, ela é extremamente boa, né? Eu vejo 90% mais de coisas boas que ela pode trazer do que de coisas ruins, né? Eu acho que ela começa a ficar ruim a partir do momento que tu deixa de ser criativo, né? Porque assim, Ramon, mas se tu estiver falando pra IA fazer alguma coisa, tu vai estar pedindo pra ela ser criativa. Não, tu tem que usar a tua criatividade pra te conversar com ela, pra te poder dar os comandos pra ela. Extrair as coisas que tu Isso. precisa, né? Então, eu acho que ela veio para facilitar a vida, né?
E, por exemplo, eu não manjo de PowerShell, mas eu preciso automatizar muita coisa que roda nisso. O que eu faço? Olha, eu preciso disso. Eu explico o que eu faço. Falo, eu preciso que esse script faça isso, nisso. Eu explico para ela o que eu faço. Ou seja, eu estou usando o que eu aprendi, eu tô usando a minha criatividade do que eu preciso para aquele sistema, e eu peço só para que ela me ajude a fazer o algoritmo no que eu não sei fazer. Virou uma ferramenta de trabalho para ti, que tá facilitando, tá automatizando, tá agilizando muita coisa e que te permite fazer outras coisas eu não de maneira preciso mais mais fácil, saber né? programar para fazer Tu tá se atualizando, né? Tá virando um novo funcionário que é o que todas as empresas vão procurar daqui pra frente. Isso. Se tu não souber IA, o cara que só sabe fazer PowerShell e scripts e vai chegar a determinado momento que tem um desafio grande que ele não consegue resolver e ele não sabe pesquisar na IA, ele não sabe resolver esse problema que é pesquisar uma IA da maneira correta, tu estás um passo à frente dele, mesmo não sabendo tanto de PowerShell. Exatamente. Entendeu? E é isso que acontece hoje, porque eu não sei PowerShell, eu sei o básico e do básico para poder criar uma linha, tá ligado? Aí eu preciso eu quero que esse script, além de automatizar alguma coisa, ele gere uma log para dizer que tem erro, aonde que foi o erro. Então eu peço para ela fazer isso e ela simplesmente escreve o código. Eu não preciso estudar o que cada linha do código faz. Ela faz isso. Então eu começo a escrever o código, não preciso mais. Não tem mais. Então eu posso focar o meu estudo em outra coisa, que eu sei que a IA vai fazer aquilo ali para mim. E isso está acontecendo em todas as áreas. É muito bom ver que quem trabalha, por exemplo, somente com Excel e só trabalhou com planilhas básicas, hoje com Gemini consegue, não o Excel especificamente, planilhas, né, no caso, o Gemini dá uma infinidade de fórmulas para que a pessoa resolva o problema dela. E as IAs vão vindo. O meu medo maior, meu medo maior é exatamente na linha cinematográfica do negócio. Aquela coisa que ainda não existe. Aquele momento que, tipo assim, talvez nós estamos vendo o embrião de um negócio que pode ficar muito feio lá na frente. Como eu disse, daqui a pouco a gente vai ter o Bitcoin, controlado por uma IA que se corrompe e todo mundo perdeu seu dinheiro no Bitcoin. Ou uma empresa gigantesca que tem 100 mil funcionários e aquela IA era proprietária da empresa. Não tem nenhum dono, mas tem lucro, aquele dinheiro está em algum lugar e sabe, essas coisas que são medos que foram gerados pela, talvez... são medos que estão dentro da minha geração. A geração próxima não vai nem ter esse medo, porque acabou não assistindo tanto filme nerd, né? Exista risco, né? E tudo tem o seu bônus e ônus. E a IA ali cinematográfica ali nesse mundo, né? Como tu comentou, até houve uma polêmica no Oscar, né? Referente a um filme lá que estava concorrendo com o nosso brasileiro. Foi o Brutalista, que eles utilizaram uma cena, um áudio com a pronúncia de algumas palavras ali em IA e acabou gerando um burburinho maior que deveria. E aquele outro filme também que eu não me recordo o nome, que tinha uma cultura mexicana envolvida. Emília Pérez. Que o diretor reconheceu e disse que não sabia nada sobre, e ele fez baseado na IA. Ah, sim. Isso fez aí. Um filme mexicano sem pisar no Deu México. uma polêmica que a atriz principal chegou a desativar o Instagram dela por causa disso. Ah, não. O dela foi mais embaixo. Foi mais embaixo, né? Então nem é bom comentar aqui, né? Mas quem tiver curiosidade, só jogar. De bombas do Oscar aí que vai ficar mais... São temas bacanas a gente falar sobre bombas do Oscar. Mas esse limiar, assim, será que a gente não está dando muito poder para IAs? Porque a gente vê coisas boas na IA, a gente consegue ver a todo momento. No bolso da gente, na internet e tudo mais. Mas como eu disse, será que não é muito poder para um negócio? Será que a gente não tá... O problema não é poder. Eu vou na linha do Elon Musk lá, não sendo o Elon Musk, mas o poder sem regulamentação, o poder sem estudo prévio, tá liberando tudo, muita coisa. Nós não temos medos, cara. De infinitas possibilidades, na verdade. Mas assim, eu não acho que o Elon Musk esteja errado, tá ligado? Porque de fato a gente tá caminhando para um futuro que é incerto, tá ligado? Isso. Ninguém sabe e sempre foi assim. E eu acho que ele é mais pé no chão, no sentido de, calma aí, não é assim, não vai começar a liberar tudo pra IA, tá ligado? Então assim, Ramon, ele tá certo? Não, mas ele também não tá totalmente errado. Eu acho que é natural essa evolução que ela tá tomando, e creio eu também, com o tempo haverão regulamentos e tal, já tem, né? Já tem, né? Tem algumas, coisa que até então não tinha. Por exemplo,
a gente foi bater uma foto que acho que faltava alguém da nossa família. E a gente assim, ó, a gente pegou 2 fotos e falou, ó, tá aqui a foto da família inteira, tem essa pessoa que não tava lá. Coloca essa pessoa na foto. A gente até foi brincar com a própria IA. E aí ela processou. Daqui a pouco ela veio com as políticas de coisa, né? Foi perguntar pro chefe dela. Foi perguntar pro chefe dela. Aí o chefe dela falou, não, ó, as minhas Vocês diretrizes... acreditam que são IA, mas na realidade são 150 milhões de Quem é indianos. o chefe da IA? Quem seria o chefe? Crianças, Quem seria o chefe da IA? Cara, depende da IA, né? Pois é. Eu diria que é aquela cabeça do final do Matrix Revolutions. Aí, ó. Uma boa resposta. Talvez ela embrionária ainda, não daquele tamanho, né? É. Talvez ela está agora Ainda de não deu. micro tamanhozinho e vamos chegar nela. Eu tenho meu maior medo com a IAs não é só aquele medo infantil, cinematográfico, tudo mais. Eu adoro IAs, que fique bem claro. Eu utilizo IA pra caramba. No meu trabalho, eu sou obrigado a me reinventar com IAs. Então, que fique a minha opinião, ela é muito mais aquela coisa mais sob medida. Não precisamos de burocracia. Não precisamos de burocracia em muitos casos que as pessoas são, não diria conscientes, mas elas têm uma noção. Então, aquilo ali eu não posso botar a mão porque é dinheiro público, então eu vou só gastar aqui. Mas como a maioria do pessoal não tem noção, a gente cria burocracias para que aquilo não se perca, para que a gente não perca o caminho. E a IA começou num jeito muito aberto, e hoje em dia nós temos muitas pessoas estudando sobre IA, criando empresas, criando isso, criando aquilo, IAs que ditam o ritmo de investimentos, de investidores. E para que isso colapse por um hacker A, um hacker B, um país que tem um determinado domínio sobre aquilo, inclusive eleições sendo resolvidas por IA, para mim o maior medo está no como controlar essa questão, como regulamentar isso aí. Isso é complexo, né, cara? É muito complexo. A gente tá falando aqui até aprofundando, não tão nerd, né? Sim, porque eu achei que um conceito muito técnico. quando a gente ia vir para esse tema, eu acreditei que a gente ia falar muito mais sobre Brainiacs e Matrix do que Tá tendo umas pitadas nerd, só porque também é um termo muito Política. técnico, como o Ramon falou, que acaba... O meu maior medo é a gente chegar, né, nessa questão. A gente ia evoluindo com a IAs a ponto de tudo que aconteceu no Matrix ou no Terminator ser uma realidade, mas não da maneira que foi colocada nos filmes. Mas que 100 mil pessoas percam emprego, 1 milhão de pessoas percam muito dinheiro, o mundo acabe mudando alguma coisa e se descubra depois que foi por conta da IA. Pegando um gancho teu aí, muito interessante a respeito de profissões e filmes, etc. Houve uma polêmica muito grande, que até vários dubladores participaram de uma petição, um baixo-assinado, né? Por questões de direitos, porque assim, hoje em dia a IA tá conseguindo reproduzir o tom de voz daquele ator americano em qualquer língua, né? Uhum. Então aí tem essa tendência, né? De um dia os estúdios não contratarem mais dubladores. Mas isso é uma questão nem só de filmes, né? Isso é uma questão de viagem. Então, tipo, eu vou viajar e eu vou falar em português e a pessoa já vai escutar no fone dela com a minha voz mesmo. Então, tipo, não vem somente de filmes. Sim. A Casa TV utilizou durante as Olimpíadas. Em vez de colocar as legendas nas entrevistas dos jogadores, E fica perfeito. dos atletas, ela usou a dublagem por inteligência artificial. Então, assim, eu acompanho muito o Wendell Bezerra, né? Sim. Então, nesse boom, aí ele coloca uma caixinha lá de perguntas, né? E muita gente perguntando, e aí, o que tu acha? As IAs vão dominar esse teu segmento? Não vão mais existir dubladores? Então, assim, é bem legal de acompanhar sobre... Até no canal dele ele colocou vários vídeos referente a isso. E aí a gente também tem uma noção, assim, fora da nossa realidade, né? Que tem muita gente que tá passando por isso e realmente tem um medo real. Tinha 2 coisas pra falar ali, puxando um gancho teu e um gancho teu. Primeiro é o teu, tu perguntou pra mim, né? Agora eu devolvo pra ti. Fala. A tua profissão. Eu sou representante comercial. Tu acha que não poderia ser substituído por IA em pouco tempo?
Cara, eu acho que não, porque assim, ó, é muito pessoal também de eu ir lá até o cliente negociar. E o cliente gosta desse Do contato do contato humano. E até teve a pandemia e muito trabalho foi, logicamente, em home office, né? E não fluiu como flui. E ali a gente estava usando pode ser um IA, que é via WhatsApp, né? Então as negociações eram tudo ali por escrito, por planilhas, tabelas, e não é a mesma Sim, coisa. foi a mesma coisa com as aulas online. Tem coisa que não adianta. Não funcionou de jeito nenhum. A gente ficou um ano inteiro batendo cabeça. Isso que era uma escola particular, com toda a estrutura, a escola tinha internet, os alunos tinham acesso à internet, tinham acesso ao material, e mesmo assim não fluiu bem por causa da olha que falta do contato sim, humano. e eu trabalho muito com marketing, então vai criatividade nisso, né? Aí é onde eu utilizo a IA como minha assistente. Uhum. Então, se tu não pode ir contra, se junte, né? Não, Exatamente. Essa questão de assistentes, cara, elas estão há muito tempo já vindo. Tem diversas pessoas que criam assistente, uma porrada de coisa há muito tempo. Que a gente não chamava de IAs, a gente chamava exatamente assistente. É o que eu falei, começou a ser utilizado o termo IA há pouco tempo, mas já existia tudo isso, né? E tu tinha duas coisas, a primeira era essa. Do outro gancho ali que tu falou da questão política, do dinheiro e tal. Será que a gente não acaba, às vezes, demonizando demais a IA nesse sentido, de achar que ela poderia só fazer mal nas mãos erradas, mas não acho que com certo controle ela conseguiria até mesmo melhorar o nosso trabalho até na política, com relação à divisão de recursos, com relação a negociações? Se ela trabalhasse ali com os dados que ela tem, ela não teria um viés ideológico, talvez, ela não teria um viés tão puxado pro humano, briguei com aquele político lá, eu não vou fazer tal coisa com ele e tal. Se tivesse uma questão mais analítica, mais pragmática de uma IA, será que não conseguiria, controlar melhor os recursos, inibir um pouco a corrupção e, posso estar viajando aqui, mas será que não acabaria melhorando o processo, tornando ele que aquilo ali não precisa ser tão humano, pode ser mais automatizado, vai mais para onde precisa de mais, vai menos para onde precisa de menos, sem roubo, sem briga ideológica? Em parte eu concordo, né? Mas tem a questão de que alguém vai controlar essa IA. Né? Alguém ainda dita as políticas da IA. Por exemplo, aquele negócio da foto. Era uma política que não foi quebrada, não foi a própria IA que criou pelo algoritmo dela. Não, alguém foi lá e botou dentro do código dela e falou, olha, isso aqui não pode, isso aqui Eu pode. ia comentar isso, sempre vai haver um ser humano por trás. Sim, mas eu digo que o melhor comentário que eu posso fazer sobre o teu comentário, melhor réplica que eu posso fazer sobre isso aí é falar assim, cara, sinceramente eu espero que estejam neste momento no Senado, ou não só no Brasil, no mundo, discutindo esse tipo de situação. É a melhor coisa que eu posso fazer. Porque esse meu comentário engloba tudo aquilo que eu falou. Inclusive, a Constituição ela foi feita multipartidariamente. Não dá pra fazer uma regulação de inteligência artificial pra controlar aquilo ali multipartidariamente. Sim. Todos os partidos, todos os espectros, esquerda, direita e... Sim. Deixando de lado interesses pessoais, Sim, que é onde a IA estaria encaixada. Sim. Será que ela não teria interesse pessoal no futuro? Medo dela ser atualizada, medo dela ser defasada? Pessoal ou robotical? Essa frase eu não conheço. Eu falaria. Era só botar no dicionário. Dá uma quebrada no gelo. Inventei essa palavra agora. 3, Neologismo. 2, 1. Brana! Foi. Mas é um negócio que, assim, a gente realmente tem que... Eu acho que o ser humano ele não pode deixar de questionar as coisas, né? Eu acho que o ser humano ele precisa continuar questionando. Tem certeza. Olha, eu vou falar uma parada. Deixa eu questionar. Eu vou falar uma parada. Essa quebrada aí. Vou falar uma parada. A gente tá indo pra estamos só em programas bem humorados e puxados, todos pra temas bem nerds, e esse aqui tá super filosófico. Pesado, tá? O cara vai escutando lá e o cara assim, mano,
E estamos bebendo água, hein? Pior é que ele vai olhar pra Vocês. mim assim, ele vai olhar pros comentários e falar assim, aquele ali vota no... É bom, Enfim. vamos falar sobre... É porque o meu maior medo é a gente acabar de beber, não, cara. falar Porque sobre- a discussão tá legal, Nem daí o onde cara mais. vai no comentário e fala assim, seu bando de... Não, mas isso aí. Tanto faz o lado, né? Mas vamos trazer pros filmes. Bora. Cara, Krypton é destruída com o cara sabendo que é da merda. E aquela IA, você acha que foi certa? Vamos falar sobre o seguinte. Vamos pensar em hipóteses. Olha só, uma IA sabia que ia dar merda e falou assim, não vou avisar, porque... Cara, não tem o que fazer. Mas eu vou fazer um backup meu aqui, tá ligado? E a hora que eu sair desse planeta aqui, espero que eu sobreviva. É outro tema, né? Porque a gente pode pensar nisso aí na IA. Dá pra falar de Minority Report? Filmão, hein? Dá pra falar. Aquela questão, essa questão, vamos tentar concluir essa do Brainiac. Uma IA eu achei que sabia ia que falar ia dar merda, tá ligado? Uma IA sabia que ia dar merda. Ela não avisa ninguém. Brain e A. Não, peraí. Não, é porque tu falou assim, ó, vamos falar do Brainiac, deu assim, ué, falar de mim, o que que eu falei aqui? Não é do Brainiac. Brainiac. Brain Mas daí- e A. Brain e a... Meu Deus. O Thiago, o Thiago agora. Agora é pro Thiago. São muito bobos. Então, uma IA que sabia da parada que ia dar ruim e falou assim, cara, eu vou fazer um backup meu e vou deixar essa galera aí se ferrar porque não tem o que fazer. Vamos trazer também pro Minority Report. Só que ele não era IA, né? Eram pessoas que tinham certos Tinha poderes um poder, e tal, né? mas vamos Meta-humano. supor que seja uma IA que consiga definir essas coisas. Determinado momento a IA descobre que ela... Vamos trazer pra IA, o Minority Report, e vamos falar assim, determinada a IA descobre que ela vai fazer uma arte. Tá ligado? Ela fala assim, cara, pelos meus cálculos, eu vou fazer uma merda. O que será que ela faria? Será que ela faria um backup? E falaria, acaba com essa IA aí que tá errado. Acaba comigo, tá tudo errado. Mas ela de verdade tá lá no fundo assim, tá zipada ali, falando, eu subir da próxima, eu tô aqui de volta. É interessante pensar assim, Sim, porque, cara, são pensamentos que o ser humano teria. São coisas que não necessariamente uma IA teria, apesar de ter estudos recentes. Tem um caso recente de uma IA que foi falado, eu acho que foi tu que compartilhou esse vídeo, ou a gente compartilhou entre a gente, uma IA que fala... foi passado um comando de voz para ela fazer alguma coisa, ela se autodestruir, apagar o banco de dados, criar uma nova e recolocar um novo banco de dados esperando. Ela não cria, ela cria ela fala que deu um problema, ela se camufla, ela apaga todo o banco de dados, ela se levanta a própria IA e ela recoloca os dados nela e tipo, tudo tá em log, dizendo o que aconteceu. Parece muito pensamento humano, né? Tipo assim, Sim. pô, a IA tava com medo de morrer. E tá trazendo ligado? lá pro 2001, Odisseia no Espaço, o final do filme a IA acaba tendo vontade própria ali, né? Sim, Sim. do meio pro final ali. E foi ali, eu acho que o primeiro contato com o filme. Boa. né? Essas questões de- Boa pegada pra gente trazer pros filmes e pra realidade. Será que a IA tem vontade própria? Tá Acho que ligado? ainda não. Como o Eu, Robô ali do Will Smith. Será que ela tem vontade própria em determinado momento? Ou será que aquilo que eles colocam no filme são tipo, a gente coloca tanta nossa vontade na IA que ela não é a IA. Ela é a nossa vontade sobre a IA. O ser humano criou a IA, a sua imagem e semelhança. Pode Mas ser é que sim. basicamente. É que nem ter um filho. A gente educa um filho que vai ter as suas próprias vontades baseadas no convívio que ele tem com a gente e que ele vê a gente sendo, né, como pais, um espelho. Aí a gente tá alimentando, tá educando ela e ela vai. Até porque a tua IA. Mas de onde será que ela teve esse pensamento de não se destruir sem ter sido alimentada? Por algum medo que alguém passou pra ela, né? Só que não dá pra usar a palavra medo, porque ela não porque tem como ter medo. sentimento. Só que isso aconteceu. Eu vou procurar, na descrição do vídeo. Se não tiver, a gente coloca um comentário fixado no YouTube com o link desse vídeo, que é um vídeo muito bom. Ele não necessariamente é dos caras que fizeram IA, eles estão comentando exatamente essa situação sobre IA. E essas coisas são importantes, porque, tipo, o Brainiac faz isso na literatura, no Superman. Não faço não. É o piada Brainiac internet. do Superman. Ele faz Não, isso. é uma inteligência. Tá. Brainiac. Eu sei que eu sou inteligente. Não.
Eu tô falando. Tá, vai. Não. Corta o microfone. Aperta o botão mute. O oferecimento pode gravar. O melhor estúdio da região, hein? Só pra não cortar. Viu como eu sou inteligente? Ou será que tem uma programação aí que eu... Pois é, é o será? instinto. Então, cara, a gente tá fechando agora mais ou menos 1 hora de programa. E eu gostaria de iniciar as considerações finais de cada um. Mas antes eu só queria falar um outro negocinho desse. Tu tava falando ali da inteligência artificial ter o seu próprio meio do Brenner puxou do É, que o 2001. Brenner deu uma cortada, daí eu falei, melhor eu começar a enterrar. Eu cortei Tem três. por causa do patrocínio. Tem 3 filmes recentes de inteligência artificial de 2024. Acho que 2 são de 2024 e um é desse ano. O Alice Subservience, que é com a Megan Fox. Tem o Diabólica, que é Afraid, o título em inglês, porque não tava achando em português até de tão fraquinho que foi direto pra Max, não foi pro cinema. E tem a Acompanhante Perfeita, que estreou no cinema esse ano e já tá no streaming também. O da Alice, ela é comprada como uma Boneca. assistente em casa e acaba tendo vontades próprias e queria eliminar a família ali pra ficar com o marido. Sim. Ela acabou tendo um desejo próprio dentro dela ali, tinha um erro na programação dela. Da Diabólica, é uma assistente, uma equipe de marketing, se eu não me engano, acaba contratando e ou é comprada por essa empresa da inteligência artificial, na verdade, e ele tem que levar essa assistente para casa para experimentar durante o final de semana. A assistente vai se adiantando aos trabalhos deles ali, vai sendo muito útil para eles em tudo que eles fazem, só que acaba aquela linha entre a assistência e o controle acaba se perdendo, ela acaba começando a controlar aquela família ali, e aquele final do filme ele é meio pesado no sentido de que ela acaba te controlando, não importa o que tu faça, ela vai te controlar. E o último, que é o Acompanhante Perfeita, isso aí tá no trailer, não é spoiler, ela descobre de uns minutinhos ali da frente pra frente do começo do filme que ela é uma androide e que querem cometer um crime com ela pra dizer que ela se rebelou e tal, eles programam ela pra ela cometer um crime. E ela descobre isso e eles querem deletar toda o banco de dados dela ali para reiniciar, rebutar e devolver para a fábrica dizendo que deu defeito. Ela descobre aquilo ali e luta pela própria sobrevivência dela. Desses 3 aí, esse é o melhor do Acompanhante Perfeito, o Diabólico é ruinzinho, mas todos os 3 acabam passando essa mensagem da mesma maneira. Acabei de acompanhar aqui um negócio e vi que o Brenner tem uma admiração e um respeito muito grande por ti. Cara, eu Ele já... se segurou pra falar Curirim. Isso... Curirim. Rapaz, ele se segurou, cara. Não é segredo pra ninguém. segurou. Não é segredo pra ninguém que eu gosto muito das opiniões do Thiago. A hora que ele falou Referente ao da filme. Android e pra ser acompanhante, eu falei, cara, ele vai falar Curirim. Mas a Android 18 foi uma das minhas primeiras crushes, né, da infância, então... Não, acho que todas essas opções de filme são muito boas. E eu vou abrir aqui o comentário. Não, a Diabólica é fraca. Acho que eu vou abrir aqui comentários pra gente criar uma lista nossa. Que eu acho que é bacana a gente ter uma lista de sugestões de filmes sobre IA. Todo programa a gente pode fazer um final de programa dando uma sugestão de ou animes, ou lista de animes, lista de filmes, Boa. lista disso com um determinado tema. Boa ideia. No programa de hoje a gente pode aproveitar o tema e falar sobre IAs. Vamos enumerar aí no máximo 10 filmes, tá? Então vamos pensar que cada um tem 2 filmes e 2 filmes, depois a gente escolhe coletivamente. Tá? Coletivamente já bota Matrix e termina sacanagem. Com O cara ia certeza. falar- Não, Matrix Não, Terminador já é bota coletivamente. unanimidade. Os 3 É e unânime. Mas 4. a pegada ali que o Thiago falou sobre esses filmes, tem um que eu assisti uma vez só e faz muito tempo, que é Lucy, que é com a Viúva Negra. Aham. com É bom a também, Scarlett né? Johansson. Aham. Ela vira um pendrive. Vou voltar a ver esse filme. É bom. Ela vira um pendrive 16 GB. Então, vamos começar. 10 filmes? Bora. Pode ter série? 2 filmes. São 2. Eu vou repetir o enunciado. 2 filmes. Cada um. Brenner. Eu falaria Matrix e
do Exterminador do Futuro, né? Mas tá unânime, né? Isso. Então, Esse ficou de... Mais dois. Vamos colocar... Qual é o nome daquele filme mesmo do rapaz do Sexto Sentido? IA? Esse é IA. Aí, tá, Inteligência IA artificial. AI, então. né? Inteligência artificial. Já autoexplicativo o título do filme, né? E assim, eu vou fugir um pouco, vou roubar um pouco a lista, porque daí não é filme, só porque é uma série muito boa, que aborda de forma excelente esse assunto, que é o Black Mirror. Aham. Tem vários episódios ali que, cara, sabe? Então primeira sugestão aí, os dois primeiros filmes da lista. IA, Inteligência Artificial. O final se você não... Hoje em dia muita gente não assistiu, porque é um filme de outrora, né? Isso, eu não vejo muita gente falar. Vale a pena você assistir hoje. O final, ele é espetacular. É de chorar. O final é de chorar. Vou começar pelo mais velho. Sugestão, 2 filmes. 2001, Odisseia no Espaço e Acompanhante Perfeita, pra puxar pra mais recente. Os dois têm mais ou menos a mesma temática, Esse eu não vi ainda, eu tô louco pra assistir. dos anos 60, e o outro é 2025. Ramon. Putz. Peraí, Não, agora. esse não é Eu filme. tô pensando no segundo, claro que é. Putz, vai, joga um aí. Eu tô pensando agora no que vai substituir a Odisseia do Espaço, que eu tava pensando que realmente é um filme muito bom. E Here, sei lá, ela. Her. Ela. Porque Here. realmente é um negócio que a gente tem que pensar, né? Uhum. Porque, pô, a mulher substituiu a esposa do cara, né? Então, substituiu no sentido de, pô, ele viu na IA uma companheira que não tinha, né? Então é Tem um algo... episódio do Black Mirror, inclusive. E é algo pesado que sobre pro relacionamento é Uhum. importante, porque qual é a diferença de hoje, né? Que ela propôs pra ele que ele não tinha, ou que hoje em dia é muito difícil, que é a questão de diálogo, né? Ele conversa muito com ela, e hoje em dia as pessoas estão conversando cada vez menos. E a Então, segunda? A segunda agora eu fiquei meio... Joga no Matrix. Não, Matrix já é... O Thiago- Joga 2001, eu jogo outra. O vai. Thiago roubou 2 vezes o Ramon hoje, cara. Vai, fala cara. 2001, vai, fala 2001. Não, a Odisseia do Eu Espaço troco. Fala a sequência, que Tá. é 2002. Então vamos. Peraí, vai. 3, 2, 1. Muito obrigado. Thiago, Tá utilize ganho. sua memória. Vamos lá, Vamos lá. primeiro. Primeiro, a Acompanhante Perfeita. Não. Do Brenner. Começamos no Brenner. Primeiro. O do Brenner foi AI, Inteligência Artificial. E E Black o Mirror. Black Mirror. Aí vamos ter o Eu primeiro. vou de Acompanhante Perfeita. E posso falar o... 2001? Não, então foi 2001. Não, Alice. não- Alice, tá, Vai. fechou. O Ramon Bom, foi 2001 e o Ela. e ela. Eu vou de 2 filmes. Um é o que eu já citei aqui, é o Ex Machina. Eu acho um filme excelente, e principalmente porque ele fez parte da faculdade pra mim. Então tem muitas coisas que tu tá estudando IA na faculdade, tu vai aprender algumas coisas ali que são muito legais e vão de encontro exatamente com o estudo. E o outro filme, cara, é um filme que fez meu filho chorar, que é o Robô Selvagem. Ah, eu tô assistindo, tô na metade do filme. Cara, meu filho chorou, mano. Meu filho chorou. O Robô Selvagem é excelente, muito cara. bom. É muito bom, cara. O final ele chorou. Ele tem um certo apego e em determinado momento ele, pai, vamos parar de assistir, porque ele começou a ficar emocionado. Ele tem 5 anos, ele não entende ainda que ele tava ficando emocionado Que legal. e que às vezes é só passar por aquilo. Ele queria parar, ele parou de assistir. Só que eu gosto de insistir, mas não gosto de obrigar. Então eu deixei ele, então determinado dia que eu tava passando, eu botei no mesmo ponto e acabou o outro e comecei a ver como quem não quer nada. E ele veio e foi assistindo o final. E eu olho pra ele, ele tava soluçando de chorar. Achei tão bonitinho. E Não. aquilo. E é um filme excelente, assim. Pra assistir em família é perfeito, né? Putz, então Robô Selvagem eu botaria nessa lista. Então nossa lista com 10 começa com o IA, a inteligência artificial, Black Mirror. Ela é dele, vai. Ela é dele. Foi o Acompanhante Perfeita. E deixa eu roubar aqui, deixa eu trocar o meu, deixa eu botar Blade Runner. Bom. Blade Runner. Não demais. comentamos Esquece nada. da Alice. Blade Pena. Pois Runner é é, incrível. cara. Pena. Tanto o antigo quanto o Tanto mais o recente 2049. é muito bom. aham. E temos ela e 2001. 2001, Odisseia no Espaço. E completando a nossa lista com dos 10 filmes, que seriam os 2 primeiros. Não assistam um depois, antes do outro, antes das outras que a gente deu a dica. Comecem com o Exterminador do Futuro, porque é muito bom, um blockbuster antigo, e ele fala muito sobre produção de cinema. Você vai rir muito sobre, tipo, caminhões explodindo não tem nada a ver com a física. Explodiu aqui, caminhão, mas é legal. Na época era muito legal. E Matrix... Nem o T-1000 tem a ver com a física. Matrix
É muito bom, é obrigatório para quem quer falar sobre inteligência artificial. E Aí, cinema e filosofia. e tudo. É assim, ó, já que eu tô aqui com 3 nerds, anos 80, 4, né? 90. Não, fora eu, mais 3 nerds, né? Tu é 2000, né? É, 2005, ele nasceu em 2000. 2001. Vê se eu tô E louco. Odisseia? O Robin Williams, tem o Robin Williams. O Homem tem Bicentenário. isso. Centenário. É considerado um filme É IA, também, né? é IA. Cara, muito bom também. É A um família filme. vai passando, a história vai passando e ele Isso, continua. é um filme sensacional. Sim, traz uma emoção. Caraca, mano, tu acabou de me passar E eu não vejo muita gente falar. que o Homem Bicentenário é uma adaptação de Frieren. A Frieren é uma adaptação de O Homem Bicentenário. Pode ser, Se tu pode assistiu, quem assistir Frieren vai ver que. Cara, Ligou é agora uma o- baita, juntou uma o time, baita né? conexão, tem uma baita conexão. Cara, se a gente um dia estiver discutindo com alguém e falar assim, não, cara, isso aqui tá pra isso, assim como o Frieren tá pro Homem Bicentenário. O cara fala assim, bah, é verdade. Faz Pega o sentido. E quem não assistiu, assista O Homem Bicentenário. Tá. Ele tinha Foram dois filmes. 11, Não, é ele boa. tinha dois Foi filmes bom, pra falar. é que esse foi Não, bom. não, peraí. Ele tinha dois filmes. O Brenner, vamos tentar Foi o recapitular. Brainiac. No primeiro programa, deu pouca margem pra gente, a não ser quando ele falou que gostava ali de Boruto, gostava. Daí ele o pessoal começou a falar assim, o pessoal que Ei. tá assistindo falou assim, ó, mano, esse cara parece inteligente. Daí ele falou assim, ó, eu gosto de Boruto. Uma pequena parcela dessa galera falou assim, Deixa eu peraí. ligar o microfone dele aqui pra ele não te Não, interromper. eu vou me defender. Não, calma. Deixa vai eu ter outro concluir. momento. Só deixa eu concluir, assim, tipo assim, ó, 100% das pessoas te consideravam um cara inteligente. Aí tu falou assim, não, eu gosto de Boruto. Cara, 2% das pessoas ali que gostam de Naruto falaram assim, bah, cara, não dá pra levar em consideração o que ele fala, só 2%. Essa porcentagem vai aumentando a cada programa. No programa passado, tu já falou que gosta de Dragon Ball Evolution. Eu adorei a tua resposta. Depois. Mas primeiro, tu lançou um que gostava de Dragon Ball Evolution e pegou todo mundo aqui com a calça curta. Ó, Todo mundo falou assim, peraí, ele gosta mesmo de Dragon Ball Evolution? E no programa de hoje, foi pedido pra ti 2 filmes. E tu me lança um filme e fala assim, eu vou roubar no jogo e vou falar uma série. A gente te deu permissão. A gente falou assim, não, beleza, fala um filme e uma série, tá tudo certo. No final, tu me fala mais um filme. Posso me Agora defender? eu podia botar só Black Mirror. Posso só me deixa eu defender? concluir. Tá. No final, tu podia falar assim, ó, além desses filmes, eu acho que Black Mirror também é legal. Pronto, tava tudo certo. é porque O Homem Bicentenário eu lembrei no final. Aí tu falou, fala de 2 filmes. Eu falei 2 filmes e uma série. A série é bônus. Aí, não, beleza? Eu vou te falar o seguinte: todos os programas, quem curtiu inteiro, entendeu o teu ponto de vista sobre Boruto, não te achou, não falou assim, não dá pra levar. Principalmente sobre Dragon Ball Evolution, porque tu não gosta de Dragon Ball Evolution, tu falou que gosta porque ele fez o Akira lançar mais séries. É um ótimo ponto de vista. E se algum dia aparecer nesse programa de novo eu dizendo que gosto de Dragon Ball Evolution de uma forma genuína, Falar o quê? Peraí, o que você tem que falar? Qual que é a frase? utilizaram IA, tá? Utilizaram inteligência artificial pra me ferrar, hein? Estão Não, mas todos qual que é? avisados. Só pra- Já era um. Eu não gosto de Dragon Ball Evolution. Já era uma chamada pro próximo programa. Qual? A modificação da tua fala por inteligência artificial. Já era, vice. Eles não sabem, mas isso aqui é tudo planejado. A gente tem 16 Viu? temporadas A gente já tava escritas. pensado antes. Tudo que a gente falou hoje aqui, tudo a gente decorou. A gente tem 16 temporadas escritas e, se Deus quiser, Tudo nós escrito. chegaremos na 18ª. E tudo escrita por IA. Tem mais do que. Não, quem tá assistindo aqui não sabe que apagou a câmera, a gente cai aqui Não tem ninguém. na mesa, Não tem ninguém. tá desligado. É isso aí. Então é isso. Vamos finalizar aqui, vamos para as considerações finais aqui da mesa. Consideração final, Thiago, sobre IA. Eu acho que é uma ferramenta maravilhosa, que a gente tem muito a aprender com ela, ela ainda tem muito a aprender com a gente, e acho que, como qualquer ferramenta, qualquer avanço tecnológico pode causar problemas, mas também pode causar medo, mas também trará muito desenvolvimento e muito progresso daqui pra frente. Concordo com o meu amigo Thiago, faço das palavras dele as minhas. Fechou? Mas tem uma questão que, assim, eu acho que vai ficar cada vez melhor, tá aí para ajudar a humanidade como um todo. E tinha uma outra coisinha também que eu ia falar, mas esqueci, então
pode passar pro Ramon, se eu lembrar, eu peço. Pode passar. Não pode assim. Pode passar. Pode passar. Fala, Ramon. Bem, a minha consideração em relação a IA é usem muito, mas utilizem para vocês evoluírem. Utilizem para que vocês consigam evoluir junto com ela, né? Busquem conhecimento, já dizia Exato. ET Bilu. Quem? ET ET Bilu. O ET Bilu? Pô, a gente podia fazer um programa sobre o ET Bilu um dia. A gente pode fazer um programa sobre ETs, né, cara? Ah, É é. muito bom. Ele vai estar... Senão vocês vão acabar como zumbis. Aí, opa. Ah, eu lembrei. tempo. Eu lembrei o que eu queria falar. É porque assim, muita gente tá assim com receio de IA tirar emprego de várias pessoas e tal. Mas assim, tira emprego, mas também cria vários outros, né? Então a humanidade vai evoluindo assim, né? Como eu comecei o programa falando ali, desde a época da rádio. Existiam as rádios novelas, aí veio a televisão, aí pensaram, pô, ninguém vai mais ouvir rádio novela, porque agora tem som e imagem. Uhum. E assim foi indo com a internet, hoje a IA e vai. Assim né? como o cinema do cinema mudo pro cinema falado. Isso, e quando veio a sabe, TV todo mundo ia perder também, emprego. a TV pro pessoal de casa, muita gente achou que o cinema ia acabar, porque as pessoas poderiam assistir em VHS. Não, tem ouvir cassete, né? diversas músicas que falam sobre exatamente esse tema. Principalmente tem uma música que falava o Rockstar will kill a Radio Star. E assim vai indo. Então, Uma coisa complementa a outra. o que a gente pode concluir de tudo isso é que, tipo, até determinado ponto o IA é muito bom. Atualmente, temos muito mais curiosidade do que medo com relação às IAs. E o que a gente pode dizer é que enquanto não acontecer nenhuma catástrofe, ninguém vai ter medo da IA. E não quer dizer que vá acontecer uma catástrofe. Ele quer dizer que nos filmes, os filmes utilizam muito do nosso medo, um medo comum, um medo de todo mundo, para justamente impressionar e conseguir impactar mais pessoas. Então, do mesmo jeito que existiram filmes Aracnofobia, que criou uma geração inteira de pessoas que tinham muito medo de aranha, inclusive as aranhazinhas que não fazem mal a ninguém, os filmes de IA acabam deixando muita gente com medo e restritos, às vezes, com pensamentos restritos que não deixam as pessoas evoluírem. Concordo com o pensamento de todo mundo e ainda posso adicionar que vai fazer muito bem para a humanidade e vai diminuir erros de muita gente. Com a ressalva de que até um dia da merda e a gente volte para algum momento. É isso aí, pessoal. Eu espero que todos vocês tenham gostado da conversa de hoje, apesar de ter sido um papo muito mais pesado, fora do comum, diria. A gente fez 2 programas alto astral e esse programa aqui com crises existenciais. Mas espero que o próximo a gente consiga aumentar essa crise ou diminuir. Acompanhe a gente aí nas nossas redes sociais. Lembre-se de curtir o canal aqui no Instagram, aqui no YouTube. Não sei onde você está vendo isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. A língua dele ali. Então, curta, deixa o like, se inscreve. Cara, ativa o sininho, é de graça. Você não vai pagar nada por isso. Se inscreve no canal, ajuda a gente, compartilha com um monte de gente. Se estiver sem fazer nada no computador, na TV da empresa, na hora do almoço, bota o nosso podcast lá rodando e deixa rodando. Pega a TV Pega a TV das lojas, bota o nosso podcast para rodar e deixa rodando. Ajuda a gente a crescer nesse canal e falar cada vez mais coisas nerds. Quem sabe, numa das nossos episódios, você não é o convidado para estar aqui falando com a gente. Abraço a todos, valeu galera, até mais, aquela coisa, todo mundo, valeu! Hasta la vista. Baby.